Fala pessoal, hoje eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre a produção de ovos caipira, tá? Como que tá o cenário, como que a gente trabalha, vou passar algumas informações, então fica ligado até o final, né? Hoje em dia a gente tem que buscar sempre trabalhar de forma profissional, né? A gente sabe, nós estamos aí em novembro de 2021, então o custo dos insumos está alto, né? O preço de venda tem acompanhado, mas a gente não tem mais espaço para amadorismo. Então a gente tem que trabalhar da forma mais profissional possível. Então temos que seguir aí as normas técnicas para obter o máximo de rendimento possível. Tá falando aqui um pouco sobre a estrutura necessária para você trabalhar com a produção de ovos. Não precisa ser uma estrutura muito elaborada, né? Você precisa seguir alguns critérios para conseguir ter resultado, né? Aqui nós temos 3 granjas, né? Nós já estamos trabalhando há alguns anos com a produção de ovos. Hoje em dia nós estamos formalizados, então nós temos um selo de inspeção estadual. A gente pode vender o ovo no estado todo de forma legal. Mas nós começamos de forma informal, né? A nossa estrutura não é muito elaborada. Eu sou arrendatário, essa área aqui que nós estamos trabalhando é uma área arrendada, não é minha, tá? Então eu tenho que buscar eficiência, eu tenho que ter resultado para pagar esse investimento que eu tive, né? Porque uma hora eu vou ter que devolver e me dar um lucro, né? Porque eu tenho que sobreviver também. Então aqui nós temos uma granja, essa granja foi feita com madeira roliça, tá? Com eucalipto. Os pés direitos são tratados, é uma madeira de poste, mas a estrutura do telhado é toda de madeira de eucalipto, que não é tratado, madeira crua, né? Telha de eternite. E o galpão, ele precisa ser fechado, tá? Então a gente tem uma tela de no máximo 1 polegada de diâmetro, tá? Tem que ser uma tela bem estreita para evitar a entrada de animais silvestres. Dentro a gente tem iluminação, tem os ninhos, né? Nós estamos trabalhando com galinhas poedeiras, temos poleiros, comedor e bebedouro. Basicamente isso de estrutura interna, né? E do lado de fora nós temos os piquetes, né? Na parte interna a gente pode colocar até 7 galinhas por metro quadrado. Eu estou falando aqui baseado na legislação e no manual de boas práticas de bem-estar animal, né? Que a gente segue. E nós somos certificados também, tá? Então a gente tem que seguir esse padrão, né? Do lado de fora, as galinhas não exigem muito espaço, tá? Então meio metro quadrado por galinha já é suficiente, tá? É claro que elas detonam tudo. Aqui do lado a gente pode ver. Desse lado aqui a gente não soltou ainda, mas nós vamos soltar em breve, né? Essa granja aqui eu tô com galinhas com 60 e poucos dias de idade, então ainda não são soltas. Essa daqui já estão em produção. Aqui eu tenho 2.000 galinhas, aqui eu tenho 1.500. E essa granja aqui está em quarentena. Então, de estrutura é basicamente isso. A parte de manejo tem algumas particularidades, tá? Por exemplo, na fase inicial, a gente tem que tomar bastante cuidado com temperatura, né? Manter uma temperatura mais alta, até os 21 dias de idade, principalmente. Então a gente tem que dar um aquecimento, né? Na parte da noite, que a temperatura cai um pouco. Então essa fase é mais crítica. Fórmula de ração, tá? Nós separamos a ração, a alimentação, em 4 fases, né? Fase inicial, fase de crescimento, fase de pré-postura e fase de postura, tá? Então nós temos uma fórmula de ração para cada uma dessas fases, né? Eles começam, as pintainhas começam aí comendo 10 gramas por dia e vão na fase de postura, chegam a 100 até 120 gramas por dia, por cabeça, tá? Isso é uma média. Bom, nós temos também questão de programa de vacinação, tá? É muito importante a gente fazer e ter um programa de vacinação bem elaborado, tá? Aqui nós nunca tivemos problemas com doenças por conta que a gente sempre fez um programa de vacinação bem feito, né? Para evitar a entrada dessas doenças.
Então é muito importante que você faça isso para você não ter problema. Tá? É um investimento baixo e que te dá segurança. Tá? Com relação à comercialização e à formalização, então, como eu falei, nós começamos vendendo na informalidade, né? Mas conforme nós fomos crescendo, a gente precisava de escala, porque você não consegue vender em escala sem estar formalizado. Né? Até 500 galinhas, talvez 1000 galinhas, você até consegue, né? Mas passando disso já fica difícil. Né? Tem muita gente aí que vende uma ilusão que você vai vender a R$12 a cartela com 10 unidades. Tá? A gente trabalha aqui de forma real, passando informações reais, né? O que acontece na prática. Nós entregamos aí nossos produtos em mais de 50 supermercados e a gente trabalha em escala. Né? A gente trabalha aqui passando informações reais sem iludir ninguém. Tá? Então a gente compartilha informações, resultados, né? Análise de viabilidade, custo de produção, resultado. Tá? Isso tudo de forma mais detalhada a gente compartilha no nosso curso de produção e quem acompanha a gente sempre passa dicas também e os ensinamentos que a gente consegue passar. Tá? Então, era basicamente isso que eu queria passar para vocês, um panorama geral sobre a produção de ovos caipira. Né? Ainda é um negócio interessante, né? Os custos dos insumos subiram bastante esse ano, já estão caindo de novo, caiu o milho, caiu a soja, né? Já está abrindo um pouco a margem de novo. E o preço de venda tem que acompanhar, né? A gente não pode absorver esses custos, então a gente tem que repassar para o consumidor final. Tá? Então é muito importante fazer isso, beleza? Pessoal, se quiser saber mais sobre a produção de ovos caipira, né, tem os links aqui na descrição, não deixe de deixar um like e obrigado aí por acompanhar. Valeu!